Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bárbara e eu sou professora de violino do projeto Educando com Música e Cidadania. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a postura, né? Quando a gente toca o nosso instrumento. Mas antes, vamos só dar uma relembrada pra gente entender um pouco, né, sobre o nosso instrumento, o básico, né? De como ele é feito, para que serve cada pecinha aqui, tá bom? Então, vamos começar. O violino ele é dividido em duas partes. Então, a gente tem aqui o corpo do violino e o braço, tá? Então, a gente tem a tampa da frente, a tampa traseira e as tampas laterais, certo? Aqui embaixo, a gente tem a queixeira, né? A gente apoia o queixo. Então, quando a gente toca, o nosso queixo deve ficar bem firme, bem apoiado aqui. Ele que sustenta o violino no nosso ombro, tá? Junto com a espalheira, que é essa pecinha que fica aqui atrás. Geralmente ela vem solta, tá? Ela nunca vem com o violino, né? Então a gente encaixa ela e ela ajuda a manter, né, o violino aqui no ombro. Ela é o que sustenta o peso do instrumento, tá bom? Então aqui a gente tem a espalheira, a queixeira. Aqui nessa parte pretinha a gente tem um estandarte, onde ficam os microafinadores, tá? Pra vocês verem, olha. O meu só tem um, mas geralmente ficam em todos, tá? Os microafinadores que servem pra gente afinar cada uma das cordas. O cavalete, essa pecinha aqui, essa madeira aqui, que sustenta o peso das cordas. Aqui a gente tem uns furos tipo S, né? Esses furinhos aqui é onde transmite o som. Dentro do violino, a gente tem uma pecinha que fica em pezinha aqui dentro e ela chama alma. E essa alma, ela é o que faz, né, sair o som do violino. Então, sem a alma, a gente não consegue, né, ter um som no nosso instrumento. A gente não consegue, né, tocar. Então, quando a gente toca, que a gente passa o arco na corda, né, o som ele reverbera lá dentro e transmite para fora desses furinhos aqui, ok? São os furinhos tipo S, então, que são por onde a gente sai, por onde sai o som do nosso instrumento. Aqui, essa parte marronzinha mais escura aqui é o espelho, tá? Então, geralmente na região do espelho, a gente utiliza pra gente poder tocar, por exemplo, uma nota mais fraca, uma nota mais baixinha, né? Que a gente chama de piano. Então, quando a gente vai buscar essas intensidades na hora de tocar, essas dinâmicas, o espelho ele serve pra gente poder tocar, né, a parte do piano, que é um pouquinho mais baixo, as notinhas. Aqui a gente tem as cordas, né? Então, a primeira corda que a gente tem é aqui a corda Mi, né, que ela é bem aguda. Segunda é a corda Lá. Terceira é a corda Ré. E a quarta é a corda Sol, tá? Então, lembrando, só pra gente lembrar o nome das cordas, é Mi, Lá, Ré, Sol, certo? Aqui em cima a gente tem a voluta, tá? Que é onde ficam as cravelhas. E as cravelhas a gente também usa para afinar. Então, às vezes a gente pergunta, por que eu tenho dois afinadores, né? Eu tenho a cravelha e eu tenho os microafinadores aqui embaixo. Às vezes o violino, a corda, ou ela fica muito solta, né? Ou às vezes ela fica apertada demais. Então, quando a nota estiver bem desafinada, a gente vai utilizar as cravelhas aqui. E quando tiver coisa mínima de afinação, a gente vai utilizar os microafinadores, tá bom? Então, basicamente, né, o básico do violino é isso, pra gente entender o nosso instrumento. E vamos lá pra postura. Tá? Postura, lembrem que é algo extremamente importante, né? Pra gente que tá tocando e pra quem vê a gente de fora, né? Quem tá assistindo, quem assiste, quem vê a gente tocar, quer ver uma coisa bonita, né? A gente tem que passar uma impressão boa, né? Pra quem tá assistindo a gente. Então,
Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o arco, né? Então, a gente tem aqui, né, a madeira do arco e esses fiozinhos aqui que são crinas, tá? Tem arcos que são feitos de crina de cavalo, né? E tem arcos que são feitos de crina sintética, tá? Essa parte pretinha aqui, ó, esse quadradinho aqui, ele chama talão. Então, o arco ele é dividido em 3 partes. Então, a gente tem o talão, que é essa região aqui de baixo, a região do meio e a ponta, tá? Aqui a gente tem um parafusinho, né, um pininho rosqueador. Ele regula a crina da gente. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Aqui tá vendo que ela tá bem frouxinha? Sempre a gente tem que ter cuidado com o arco, porque ele é algo que estraga muito fácil, muito rápido. Então, pra gente, quando vai guardar o nosso instrumento, né, lembrar de sempre estar limpando o nosso instrumento, cuidar bem. E o arco a gente tem que soltar a crina toda vez que for guardar, porque senão, se a gente aperta aqui, ó, se a gente gira em sentido horário, a crina ela vai ficando mais presa, ela vai ficando mais tensionada, ó, tá vendo que agora ela já tá bem durinha. Quando a gente for usar, a gente deixa a crina tensionada. Se a gente deixa o arco muito tensionado, ou se deixa ele, né, a crina tensionada o tempo todo, estraga o arco, empena, né, e assim a gente não consegue usar. Então, pra gente saber o certo, né, como que eu sei que eu não apertei muito ou ela tá muito solta ainda? Sempre a gente vai ver, ó, que ele tá fazendo uma leve curvinha aqui, ó, tá vendo? O arco nunca pode estar reto ou fazendo uma curva pra cima, tá? Sempre a curvinha pra baixo aqui, ok? Mais ou menos a distância de um dedo, né? O dedo não pode passar pro outro lado, tá bom? Lembrar de fazer a curvinha aqui, que é sucesso. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai apoiar o violino aqui no ombro. Tá? E a gente vai segurar aqui na tampa do violino, tá? Então, a mão aqui. O nosso pulso, ele tem que estar reto. Então, a gente não pode deixar o pulso dobrado para dentro ou para fora, tá? Sempre o pulso reto, postura, e a gente vai apoiar o arco na corda, tá? O arco, a gente tem uma maneira certa de segurar. Então, a gente vai juntar o dedão, né, com o dedo médio e o anelar, e a gente vai colocar ele aqui no talão, um pouquinho pra cima, tá? Bem nessa regiãozinha aqui, onde acaba o talão. O dedo indicador, a gente vai colocar na primeira falange, né, a primeira falange vai encostar na madeira, e o dedinho, ele vai ficar em cima da madeira, tá? Nunca deixa o dedinho em cima do pininho, tá? Sempre pra cima. Então, todos os dedinhos aqui, ó, eles vão ficar, né, soltos aqui, só encostado na madeira. E o dedinho é o único que vai ficar em cima da madeira, tá? Ele não fica aqui embaixo, ele fica aqui em cima. Todos os dedos arredondados, tá? E a mão, ela vai fazer uma leve curvinha, ó, pra cima. Então, em vez de a gente deixar a mão reta, ela vai fazer essa curvinha aqui pra cima, tá? Também não pode fazer pra baixo, pra cima, tá? Quando a gente for pegar, ó, tá vendo? Todos os dedinhos arredondados virados pra cima, tá? Nunca pra baixo, nunca segurando o arco assim, tá? Sempre deixar... E a mão o mais leve possível, tá? Todos os dedos aqui, ó, relaxados e super leves. Então, a gente apoiou o dedo, os dedos, encostar os dedos. A gente não pode pressionar, fazer força, tá? Quando a gente faz força aqui na mão, o som na hora de tocar não fica legal. Então, tudo tem que ser bem relaxadinho mesmo, tá? Relaxou os dedos. E aqui a gente vai tocar. Certo? E aqui é a postura na hora de segurar o violino no começo. Então, mão aqui no tampo, pulso reto, forma da mão direita, tá? Forma do arco, e apoiar na corda, certo?
Então essa aqui é a primeira aula, só pra gente conhecer um pouquinho o nosso instrumento e entender sobre a postura, tá bom? E na próxima aula a gente continua. Um beijo!